Agora eu tenho mais informações sobre o caso da moça que foi violentada. Pode pôr as fotos novas, por favor? Tem reportagem também. Põe as fotos novas. Chegaram novas fotos dela. Olha aí. Ela, e tem inclusive foto dela com o namorado. Vai passando, por favor, Edu. Ela com o namorado. E ele, inclusive, jogando, olha aí. A menina com novas fotos. O namorado, né? Foi, segundo a polícia, olha a mocinha aí. E olha ele aí. Esse é ele, ó. E segundo a polícia acredita, ele teria planejado. Ele acaba de se entregar à polícia. Ele acaba de se entregar à polícia, mas nós temos uma reportagem. Nós já temos a reportagem, eu vou botar a reportagem primeiro e depois vou colocar a Adriana Rezende falando sobre a prisão dele. Põe no Cidade. Por motivos de segurança, a gente não pode revelar onde a jovem de 16 anos mora, mas a história, toda a história, você vai conhecer a partir de agora. Ela saiu de casa no sábado para se encontrar com um rapaz com quem ela mantinha um relacionamento amoroso há 3 anos na comunidade São João, na zona oeste do Rio. Isso é o que ela se lembra. Lucas Perdomo Duarte a teria recebido em casa dele dentro da comunidade. Ele tem 20 anos. Ele é jogador de futebol, meio-campo do Boa Vista, um clube da primeira divisão do Campeonato Carioca. Até aí ela se lembra. A partir daí, segundo o depoimento dela, ela acordou no domingo de manhã, cercada por 33 homens armados de fuzil. Ela acha que foi dopada, não tem muita noção do que aconteceu. Ela confirmou que ela costumava ir à comunidade, que ela era usuária de êxtase, cheirinho da loló e lança-perfume, mas que naquela noite de sábado ela não teria feito consumo de nenhuma dessas drogas. Ela acha que foi dopada, justamente porque quando acordou eu estava tonta e não tinha muita consciência do que tinha acontecido. Isso foi de sábado para domingo. Na terça-feira, ela saiu desta casa na comunidade. A gente vai mostrar um pouco do que a gente tem do material, vamos preservar as imagens que são gritantes. É uma barbárie o que foi registrado e, portanto, a gente não pode realmente mostrar as imagens. Ela foi encontrada nua, no meio da rua, bastante machucada. E aí ela foi para casa. A avó da jovem esteve na delegacia. Vamos acompanhar um pouquinho do trecho do depoimento estarrecedor dela. Sexta-feira, a mãe dela ligou para mim dizendo que ela tinha ido para um baile nessa comunidade. E aí, quando ela sai para esses lugares, às vezes ela volta. Mas nesse dia ela não voltou. Então ela ficou sexta, sábado, domingo, na terça-feira, já umas 10 horas da noite. Minha filha ligou para mim novamente dizendo que ela tinha chegado descalça, descabelada, com uma roupa masculina rasgada. E aí, mas ela não disse o que tinha acontecido, não quis conversar direito com a mãe dela, que é minha filha, né? E tomou banho e foi dormir. A avó disse no depoimento que acredita que Lucas teria planejado esse estupro coletivo porque isso seria uma vingança. Ele acreditava que a jovem com quem ele mantinha um relacionamento há 3 anos tinha traído. E essa traição ele não poderia aceitar. Espero que eles sejam punidos e que, se realmente essa punição for para torná-los seres humanos melhores e que não voltem a fazer isso. Mas eu, como avó, como ser humano, como cidadã, como educadora, o que eu espero é que eles sejam realmente, eles paguem pelo que eles fizeram, mas que seja uma coisa meio justa. A nossa equipe acompanhou uma coletiva de imprensa aqui na cidade da polícia. Isso porque o caso tomou uma repercussão internacional e as delegacias especializadas que estão acompanhando e ajudando nessa investigação, afinal de contas, é um crime contra a mulher, é um crime também que envolve traficantes e por isso a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado também participa disso, e um crime na internet, já que as imagens, as fotos foram postadas nas redes sociais. Aqui na coletiva, só para a gente ter uma noção, várias equipes do mundo inteiro acompanharam as palavras do delegado. O chefe de Polícia Civil, Fernando Veloso, disse que há indícios veementes do estupro, mas que além do resultado do exame de corpo de delito, precisa de detalhes do vídeo que foi divulgado na internet com imagens da jovem. Hoje, nós não diríamos que temos dúvidas se isso aconteceu ou não, mas a polícia, para
dar a resposta necessária, ela tem que ter um grau de convicção um pouco maior, porque ela tem que se basear em provas que ela colhe. Então, o delegado hoje não pode dizer se esse fato foi praticado por 33 pessoas ou não. Isso é um relato que foi feito num primeiro momento pela vítima, podem ter sido de fato. Agora, se ela tinha ou não condição de saber esse número, se elas estavam todas armadas de fato, elas poderiam estar todas armadas. Poderiam estar todas juntas ali ou não. Aqui na cidade da polícia, a expectativa é pelo comparecimento de Marcelo Miranda, de 18 anos, para prestar depoimento. Agora, um outro homem já foi identificado, Rafael Miranda, de 41 anos. Ele trabalhou até agosto do ano passado como operador de câmera em um outro meio de comunicação. A polícia não sabe dizer, depois de ter sido demitido, qual seria a profissão dele. Um outro homem de 20 anos, Matheus Brasil, também já foi identificado e está sendo procurado. Uma questão que está batendo muito forte aqui no delegado que investiga o caso é o paradeiro do Lucas, que seria o namorado da jovem há 3 anos. O departamento jurídico do Clube Boa Vista, onde ele joga como meio-campo, disse que vai ajudar o possível não só a localizá-lo, mas também trazê-lo aqui até a cidade da polícia para que ele preste esclarecimentos. Todas as informações dele podem levar à localização dos outros homens envolvidos no caso. Ele está se prontificando a depor, porque ele alega inocência, e ele só quer saber, como ele ficou sabendo até pela própria imprensa, de que ele teria sido citado no episódio, ele quer tomar conhecimento do teor, do depoimento da vítima, para poder se posicionar. Por enquanto, a polícia ela não verificou a necessidade ainda de pedir a prisão dessas pessoas. No momento certo, se for o caso, ela virá pedir. Nós já deveríamos estar dando uma resposta e as pessoas que estão todas, assim como o chefe da polícia está, indignadas com uma história como essa, querem muito uma resposta. Eu, pessoalmente, quero muito uma resposta. Mas a investigação é uma sucessão de atos complexos e eles envolvem uma série de avaliações. Dentro dessas avaliações, o objetivo principal de quem conduz a investigação é ter êxito, é conseguir colher elementos para que essas pessoas sejam condenadas. E a imagem que você está vendo de rosto tampado é a menina que chegou para depor. Você vai vendo a menina que foi violentada chegando para depor. Eu vou à delegacia ao vivo com a minha prima querida, Adriana Rezende, que tem informações porque o rapaz, namorado, também está lá. Adriana. Olá, Marcelo, boa noite. Bom, o depoimento da jovem, 16 anos, foi interrompido agora há pouco. Ela teve uma crise nervosa, uma crise de choro. Também estava muito enjoada e sentindo fortes dores. Lucas Paderno, o jogador de futebol que teria relacionamento com a menina, também está sendo ouvido neste momento. A gente ainda não sabe o teor do depoimento, ele está sendo mantido ainda em sigilo e os dois estão, por enquanto, aqui prestando depoimento. O advogado do Lucas conversou com jornalistas rapidamente e negou que ele estivesse na cena do crime. Disse que ele e a jovem se encontraram 2 dias antes do ocorrido. A jovem, inicialmente, ela foi ouvida por policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítimas. Foi um pedido do Juizado da Infância. Ela estava acompanhada ali de representantes do Conselho Tutelar e ela finalizou a conversa dizendo o seguinte: Marcelo, estou cansada, abalada, estou me sentindo um lixo. Foram as palavras dessa jovem que teria confirmado nessa conversa inicial que houve sim um estupro coletivo e que mesmo dopada, ao acordar numa kitnet que teria sido o local desse estupro, ela teria conseguido contar 33 pessoas envolvidas, Marcelo. Valeu, obrigado, Adriana Rezende. Corta pra mim. Deixa eu dizer uma coisa, tá rolando também imagens da menina, ela com armas e tal, no Facebook, ela armada. Nada disso justifica o que fizeram. Ela podia estar engolindo fogo ou dando cambalhota, porque o que foi feito com ela só merece uma coisa para os 30 e poucos caras que estavam lá. Pena de morte é a única coisa para essa gente. Portanto, não adianta
né? Se a menina está posando assim ou assado, isso não justifica a barbaridade que fizeram com ela. Tem um preso. Me dá a imagem do preso. O homem que você está vendo, ele foi preso aqui. Ele atacava no bairro onde fica o Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Ele era um maníaco que já estava sendo procurado, arrastava as vítimas para um terreno baldio onde tinha lá no fundo uma guarita abandonada. E a partir daí ele cometia os abusos. Ele está preso, mas aí é que vem a questão. Qual vai ser a condenação? Claro que é fraca. Põe no Cidade. Passos amedrontados e mulheres apavoradas. Eu tentei fugir, ele me agarrou, já com uma faca em punho, segurou minha boca para eu não gritar e me arrastou para um terreno atrás dali. Pavor e medo, sentimentos de insegurança que pelo menos 2 mulheres passaram a sentir. Elas foram vítimas deste criminoso, Anilton, 30 anos, apontado pela polícia como estuprador, que agia há pelo menos 1 mês na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Bom, esse é o Anilton, ele vai ser transferido agora da delegacia aqui do Portal do Morumbi. Ele vai para a delegacia da região de Santa Cecília, onde ficam os presos temporários. Anilton, o que você tem a dizer? Você atacou aquelas mulheres? Por que você atacou essas mulheres? Além de atacar, você também roubava as vítimas? Por que você agia sempre naquele mesmo local? Anilton, por que você agia naquele mesmo local? Por que você fez isso com todas essas vítimas? Você atacava muitas mulheres ali naquela mesma região há bastante tempo? Fala com a gente, Anilton. Bom, o Anilton também para a polícia, ele não deu declarações, disse que vai falar apenas em juízo e ele vai ser transferido exatamente agora. Anilton é um antigo conhecido da polícia. Saiu da cadeia no meio do ano passado, entre os crimes, roubo e atentado violento ao pudor. Agora, além dos abusos contra as mulheres, ele também responde por roubo e extorsão das vítimas. Depois da prisão do bandido, as vítimas de Anilton foram à delegacia para reconhecer o criminoso. A primeira vítima é uma mulher de 37 anos que trabalha como empregada doméstica. Ela é mãe, está muito nervosa, tem vergonha e preferiu não gravar entrevista. Mas ela disse que passava exatamente por este local quando ia para o trabalho. Eram as primeiras horas da manhã e quando ela chegou neste portão, que agora tem este cadeado, mas no dia do ataque não tinha, o Anilton já saiu deste local, a surpreendeu aqui neste ponto da rua com uma faca nas costas e a obrigou a entrar no terreno. Já bem perto da guarita, foi o local que ela conseguiu gritar muito por socorro. O Anilton teria se assustado e fugiu. No momento em que ele correu, deixou cair uma sacola. Dentro da sacola havia a carteira de trabalho de Anilton. A partir daí, a polícia começou então a investigação, que durou cerca de 1 mês. E da primeira vítima, ele roubou a bolsa. A polícia começou então a caçada aos possíveis caminhos do criminoso. Cerca de 3 semanas depois do primeiro caso registrado na polícia, Anilton agiu outra vez, no mesmo local. Nessa mesma calçada, ele abordou a segunda vítima, apontou a faca nas costas da mulher e a obrigou a entrar com ele no terreno. Só que esta mulher, ele conseguiu amarrar dentro da guarita, amordaçou e passou cerca de 2 horas cometendo todos os abusos contra a mulher. Depois disso, ele fugiu. Ela, alguns minutos depois, teria conseguido então se soltar das cordas. Desesperada, ela ainda contou que correu aqui por todo este terreno até chegar nesta mureta, onde ela conseguiu então pular o muro e do lado de fora conseguiu pedir socorro.
No pulo que ela fez, ela estava assim, apavorada. Pulou e saiu correndo para lá e a gente não viu mais nada. O terreno onde fica a guarita é particular e desde que os crimes foram descobertos, fica trancado. Essas fotos são do interior da guarita onde o bandido agia. No local, muita sujeira e a faca usada para ameaçar as vítimas. Ele saiu, me trancou e quando eu percebi que ele não ia conseguir, que não ia voltar mais, eu tentei me soltar. Foi quando eu consegui fugir por uma janelinha de uma guarita. Esta mulher mora na região onde os crimes aconteceram. Ela é amiga da segunda vítima e sabe que a mulher de 26 anos está abalada psicologicamente. É horrível, é horrível. É uma pessoa que agora vive traumatizada, tem medo de andar, tem medo de sair, entendeu? Fora as outras coisas, que tudo vem a cargo do que aconteceu, entendeu? Ela não queria se expor, ela estava com medo, entendeu? Mas a gente está aí para ajudar a Deus confortar o coração dela. Com a identificação de Anilton nas mãos, os investigadores vieram aqui para o bairro, trouxeram fotografias dele, espalharam aqui pela vizinhança, conversaram com as pessoas. Logo apareceram as primeiras testemunhas, que informaram à polícia que já estavam vendo Anilton aqui no bairro há vários dias. Inclusive, no dia em que ele foi preso, o Anilton esteve nesta casa de sopa. Ele primeiro se alimentou. Enquanto ele estava lá dentro, os moradores aqui da região já estavam alarmados, já tinham percebido a entrada dele, mas queriam a confirmação. Depois de ver a fotografia mais uma vez, eles decidiram então aguardar aqui na rua. Logo que o Anilton saiu, depois da casa da sopa, os moradores já tentaram o segurar aqui na rua, exatamente onde nós estamos. Só que ele correu. O Anilton correu nesta direção, entrou aqui neste mato. Nisso, muitas pessoas vieram tentar ajudar, correram atrás. O Anilton, ele chegou a se jogar no córrego, que fica bem aqui na frente. Foi quando os vizinhos conseguiram contê-lo, conseguiram segurá-lo. E neste meio tempo, já tinham chamado a polícia. Assim que os policiais chegaram aqui, prenderam Anilton e o levaram para a delegacia. Lá, o delegado chamou as duas vítimas que o reconheceram com 100% de certeza. Aí os meninos viram que era ele, entendeu? Aí deixaram ele entrar, foi lá dentro, observou para ver mesmo, para saber se era ele mesmo. Aí ele saiu aqui, ele foi abordado, e nessa que ele foi abordado, ele saiu correndo e o comparsa dele fugiu. Para o delegado, com a investigação e o reconhecimento das vítimas de Anilton, não resta dúvida. Ele é o criminoso que a polícia já procurava. A expectativa agora é que ainda apareçam novas vítimas deste criminoso. O indivíduo que agia no mesmo local, no mesmo horário, com violência, então tudo indica aí que ele estava praticando crimes da mesma espécie. Mesmo com a prisão de Anilton, a dor das vítimas continua, um sofrimento difícil de passar. O medo, né? Que hoje a gente sai de casa e não tem segurança. A gente sai para trabalhar e não tem segurança. O medo fica, porque não é um ser humano, é um monstro, né? Um monstro que tem que ser afastado, em definitivo, da sociedade.